Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise especial de Bradesco BBDC4. O ativo vem subindo bem no pregão desta segunda-feira, dia 5 de agosto, enquanto o Ibovespa está caindo forte, uma reação do mercado em relação ao resultado que foi divulgado pelo Bradesco, ou seja, não vou entrar em detalhes aqui em relação ao resultado, tem dentro do aplicativo DV Invest o relatório de análise do Renato, e assim que tiver também, tem uma página que você consegue baixar gratuitamente esse relatório de Bradesco, assim que ela estiver disponível, vou colocar aqui nos comentários desta análise. E só para mencionar que nessa análise eu vou falar de gráfico anual, gráfico quadrimestral, mensal, semanal, diário, o que a alta de hoje vem proporcionando em termos de mudança de cenário desse ativo. Está revertendo tendência? Está saindo de uma tendência de baixa, entrando na tendência de alta? Qual o prazo? Se você investe no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, e aí, ficou interessante, tem alguma coisa que está sendo gerada que é interessante, vou comentar algo a respeito que possa apoiar de alguma forma aí, pelo menos contribuir de alguma forma com a sua tomada de decisão, se é compra, se é venda, se é para ficar de fora em relação a esse papel. Lembrando que é minha opinião, é a forma como eu analiso aqui o mercado, e aí você também pode ou contribuir através dos comentários, ou enfim, ou agregando algo mais, ou simplesmente concordar, deixar o seu like, enfim, se essa análise for útil para você em termos de aprendizado, em termos de leitura do ativo, deixa um like, deixa um joinha, compartilhe também, agradeço demais. Vamos lá, começando pelo gráfico anual do ativo. No gráfico anual, ano passado foi até bom, conseguiu se recuperar, voltar a fechar acima da média, mas esse ano resolveu desandar, caindo aqui 17%, isso é porque estava mais do que 20% de queda e agora está tendo essa recuperação no pregão de hoje. Mas de maneira geral, essas linhas que estão traçadas aqui não é nessa periodicidade, é do gráfico mensal que eu vou mostrar mais adiante, mas só desconsiderar. Mas de maneira geral, a tendência ainda continua sendo de alta, que teve uma queda, bateu na média, voltou a subir, bateu na média, voltou a subir, bateu na média, se recuperou, bateu na média aqui, já veio fechar para baixo, mas está brigando para ver se volta a ficar acima da média. Qual o sinal mais representativo para a tendência de alta de longo prazo aqui nesse momento seria, se conseguisse ainda esse ano, seria ótimo, romper a máxima do ano passado, 16,54. Ou seja, gerar um fundo, né, gerar essa sinalização aqui ó, de superar a máxima do ano anterior, superar a máxima do ano anterior, que cria uma expectativa, ó, até ameaça aqui cair, topo, mas já rompe aqui essa máxima e confirma no ano seguinte. Você gera um cenário muito mais favorável para a compra, que é o que nesse momento não tem tanto ainda em Bradesco. O que seria bom, pensando num prazo mais longo, é justamente isso acontecer, superar a máxima do ano passado, que nesse momento está em 16,54. Quando eu falo nesse momento, é porque se tiver distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio, enfim, esse valor é devidamente ajustado, é só pegar o gráfico anual e dar uma olhada ali na máxima aqui, 16,54, que pode alterar aí no decorrer desse ano ainda, que tende a alterar no decorrer desse ano. Seguindo aqui para olhando o gráfico quadrimestral, o que a gente vê aqui é que depois desse último movimento maior de alta, mais visível aqui do gráfico quadrimestral, o que mudaria realmente a tendência ou a estrutura de alta dessa periodicidade seria, ou seja, do longo prazo, é o retorno do preço para baixo desse patamar ali, ou basicamente para baixo dos R$ 5,54, que foi a mínima ali da vista ali em 2016, 2015 para 2016. Olhando aqui agora para o que nós temos, ó, teve a pandemia, aí ele tentou subir, bateu na resistência, perdeu força, já se sustentou acima dessa mínima da pandemia, tentou subir de maneira fraca, gerou um sinal de baixa, então por aqui a gente está dentro de um sinal de baixa. Só que sinal de baixa entre as médias ele é menos relevante, mas de maneira geral a gente está dentro de um movimento de baixa. Até que se mostre o contrário, a gente está dentro de um movimento de baixa. O ponto positivo é que está batendo justamente na zona do suporte e está iniciando um processo de recuperação. Mas, para gerar algo mais representativo, o ideal é que tivesse o rompimento dessa máxima aqui. Ó. Essa máxima é 16,54. Que máxima é essa? A máxima do ano passado. Então, se fizer isso aqui, no gráfico quadrimestral vai representar um sinal de um W aqui, de algo semelhante a um fundo duplo, uma reversão de tendência ou uma expectativa maior de subida. No gráfico anual representa um fundo. Então, seria coerente, realmente é um número bem importante
Lógico que tem muito ainda para chegar lá, 23% mais ou menos de subida, e não dá para se dizer que não é possível isso acontecer. Mas de maneira geral, o que, que nós temos olhando já para médio para longo prazo pelo gráfico mensal? O mês está se comportando bem, alta forte de 10,36%, está confirmando um movimento de subida, porque no mês passado superou a máxima do mês anterior, que é o primeiro sinalzinho para, é igual que eu estou comentando lá no gráfico anual, de superar a máxima do ano anterior. Aqui superou, em julho, superou a máxima de junho. Então, primeiro sinal de alta. Em cima desse nível de suporte aqui, ó, tinha uma linha de tendência de alta e a gente tem uma linha, só ajustar aqui, que essa aqui ficou, terminou saindo do ajuste. Então, aqui, uma linha de tendência de baixa, que é algo semelhante aqui a um triângulo simétrico, de uma tendência um pouco mais indefinida de prazo maior. Mas o fato que as últimas informações que vinha tendo aqui em relação ao BBDC4 é para subir essa linha aqui em azul, pegando os últimos movimentos, para cair, esse aqui foi forte. Então essa caixinha aqui foi forte para cair, perdendo alguns níveis de suporte, e depois para subir demorou mais e subiu menos do que foi essa caixinha aqui de queda. Novamente cai de novo muito, de maneira muito forte, comparando ali o tempo da subida. Então a gente tem aqui de novo um sinal de força por parte dos vendedores, essa caixinha aqui de queda. Esse sinal aqui de alta já é um primeiro sinal favorável. Só para destacar também que isso aqui era uma região extremamente importante para essa ação, ó. Essa região aqui, muito importante, era uma resistência que virou suporte, 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 até perder, aí passou a virar resistência, fecha uma vez acima, já volta para baixo. Enfim, é um belo teto, desafio importante ali por volta dos 15,50 até uma faixa dos R$ 15,80. Então é uma região aí realmente muito importante em termos de resistência proativa, que tende a coincidir com uma linha de tendência de baixa. O que está acontecendo aqui agora é um primeiro ponto positivo no mês. Se o mês, por exemplo, fechasse agora, o mês de agosto fechasse agora acima da média, acima desses fundos anteriores, primeiro sinal positivo por parte dos compradores. Já teve esse sinal aqui, o próximo sinal foi superar a máxima do mês de passado, que confirma um movimento de alta e cria uma expectativa de testar suas próximas resistências. Já está testando essa aqui, que já está acima, está testando a média que está acima, e quais seriam as próximas, olhando para o gráfico, apenas gráfico mensal. Aqui, nos 14,15, 50% do que caiu seria a recuperação nos 14,15 e depois em 14,68, 61,8% Fibonacci. Aí acima disso é aquela região que eu comentei, mais por volta dos 15,50. Seria a região mais desafiadora aqui. Os três níveis de preço que eu considero mais importantes, o primeiro já está aqui batendo, que é uma região dos 13,65 até a máxima desse grande candle de baixo, que está em 13,88. Primeiro desafio já está aqui testando. Ó. E os próximos desafios são esses aqui que eu mencionei. Por que olhar para esses desafios? Porque aqui é aquela questão que a gente avalia força de comprador e vendedor. Se vai passando por esses níveis, é que os compradores começaram realmente a ganhar força e podem reverter o cenário, que ainda, por mais que tenha esse movimento de subida, ainda fica uma expectativa de poder fazer isso aqui e depois voltar a cair. Tá? Ainda fica com essa expectativa. O que vai afastando essa probabilidade? É justamente fechamento acima da média, gerando nova máxima, fechar acima de nível de resistência, fechar acima de retrações. Isso vai afastando essa expectativa e aumentando a chance de buscar um níveis de resistência mais assim. Ó. Aí fica a pergunta, e aí? Nesse momento, eu compro esse papel, eu fico de fora? Comprar aqui no ponto que se encontra, com esse sinal de alta que está sendo proporcionado, no meio aqui já da zona de resistência, tem um risco maior. Olhando, pensando em médio para longo prazo, se vou arriscar aqui, Dalton, que eu vou arriscar. Isso aí é tudo aquela questão do risco, né? Um risco maior significa dizer que você tem uma chance um pouquinho maior de dar errado a posição. Mas você tem um stop bem definido ali na faixa de 12%. Beleza, eu vou arriscar perder 12%, mas eu vou buscar um objetivo pelo menos aqui de uns 21%, para valer a pena quase uma relação para 2, de 1 para 2. Mas o ideal seria buscar objetivos mais longos, como por exemplo a região aqui cheio de resistência aqui de topos anteriores, na faixa de uns 30%, que entregaria mais relação risco-retorno. Então é isso. É risco maior, eu reduzo o tamanho da minha posição, o tamanho da alocação que eu tenho no ativo, que eu vou alocar dinheiro no papel,
aguardo ele definir um pouco maior ou quero pegar por um prazo mais longo mesmo, deixar aqui como um ponto de saída se perder essa mínima aqui, que foi a mínima do mês de junho, localizada nos 12,11. Então, se voltar basicamente para baixo dos R$12, sairia de uma posição, inclusive se eu tiver comprado. Para quem está comprado no médio e longo prazo, então dá para segurar essa posição e não tem sinal de baixa, pelo contrário, tem um sinal de alta contra um viés de baixa. Então, lembrando, o cenário de longo prazo, olhando para o gráfico quadrimestral e anual, ainda é um pouco mais positivo. Não quebrou as estruturas de alta, mas vem dentro de um movimento de queda, que pode justamente perder toda essa região aqui e andar mais para baixo. Então, por esse motivo, é muito importante o BBDC4 não voltar a perder essa região desse fundo anterior. Por isso, você tem um stop bem posicionado aí para quem está entrando num prazo mais longo. Pelo gráfico semanal, já vem de uma recuperação dessa mínima aqui, que é ali no finalzinho do mês de junho. A gente teve aqui agora um movimento de alta, que já são 6 semanas aqui para cima, ficou mais travado no início, gerou um sinal de baixa para cair e reverteu aqui agora. O que está acontecendo aqui é, por exemplo, primeiro ponto de avaliação, fechou essa semana desse jeito aqui, para cima desses fundos anteriores, ponto positivo, para poder quebrar a tendência de baixa, anular a tendência de baixa. Sim, a tendência aqui no gráfico semanal está um pouco mais para baixo. Poderia falar assim, não, Dalton, mas aqui tem um pivôzinho de alta. Beleza, mas ele está dentro desse grande movimento de queda, então ele é menos representativo na minha leitura. E não significa dizer que ele não vai vir aqui romper essa região. Apenas que se eu fosse já entrar comprando para position trade esse ativo, já reduzindo um pouco o prazo que eu comentei anteriormente, de ficar mais meses posicionado e ficar 3 a 10 semanas posicionado, essa região já não seria uma região que eu gostaria de entrar. Por quê? Porque eu estou no meio desse movimento de queda, já tem várias semanas aqui, estou na 6ª semana no movimento de alta, eu optaria por um prazo menor para buscar algum tipo de compra após alguma correção dessa forte alta. Então essa seria a alternativa. O que quebra então a estrutura de baixa? Superar os R$ 14,42. O fato é, subiu, beleza, vamos supor que ele dê sequência aqui em agosto. A partir daí, no decorrer desse semestre que a gente já está dentro dele, gerou sinalização de fundo ascendente no gráfico semanal, já para quem opera mais pelo gráfico semanal, para quem busca mais operações ali que dure de 3 a 10 semanas pelo menos, mais de position trade, ficaria ali antenado justamente em fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico semanal para buscar alternativa de compra. E se fosse comprar aqui, botaria pouco capital, stop abaixo da mínima desse candle que vai estar fazendo um baita rompimento, e aí tentando pegar um movimento maior, pelo menos para aquela região dos 15,50, um nível de preço que eu já mencionei, que é bem importante em termos de resistência, em conjunto com essa linha de tendência aqui de baixa da congestão. Então, pelo gráfico semanal, a gente tem um cenário. Lá no mensal tem um viés de baixa, mas a favor agora de um movimento de alta que apoia mais compra de curto prazo, principalmente. Semanal dentro da tendência de baixa, para reverter tem que superar 14,42, mas dentro dessa sinalização de alta, o que apoia um pouquinho mais em termos de entrada, se fosse fazer position trade, aqui só com pouco capital, stop aqui embaixo, e o ideal seria fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico semanal. No gráfico diário, dá para perceber, por exemplo, quem já entrou comprando aqui o rompimento, o stop abaixo da mínima que já estaria de belíssimo tamanho em termos de posicionamento de stop nessa operação. Entrou comprando aqui com stop aqui, é uma operação um pouquinho mais para mim pelo gráfico semanal, de ficar mais tempo posicionado. Porque o que tende a acontecer, o que pode acontecer, mesmo que tenha esse rompimento aqui, é correção para buscar a oportunidade de compra mais interessante após uma retração dessa subida, correção dessa subida, seja no tempo, ficar mais de lado, ou no preço, buscando ali a média, para uma alternativa com melhor relação risco-retorno de compra. Qual a resistência mais próxima para o Bradesco? 13,88. Onde é que está a projeção de alta desse novo pivô aqui que foi gerado? Pegando aqui as projeções, algumas já foram atingidas, projeção clássica aqui, a gente tem ali projeção clássica aqui na casa, deixa eu só colocar certinho aqui, projeção clássica na faixa dos 13,50 seria 100% desse movimento, já foi atingido, e a próxima projeção nos 13,96, que está um pouquinho acima desse topo, mas muito rente a outros topos aqui para trás. Então é um patamar que pode trazer ali uma perda de força nessa região,
Acima disso, a gente teria uma resistência em 14,26. De maneira geral, para quem está comprado, segue comprado, não tem motivo de saída. A Dalto vai cair a partir desse momento, não tem sinal para isso ainda. E para quem está de fora, olhar justamente avaliar a correção desse movimento de subida para entrar comprando. Entrar comprando aqui seria mais uma posição lá pelo gráfico semanal, porque o stop fica mais longo e aí exigir pelo menos uma vez e meia desse tamanho de stop, ou seja, se aqui o stop é de 1, esse tamanho aqui, ó, você coloca uma vez e meia para você ter ali um objetivo inicial dessa operação aí em cima de BBDC4. Então, de maneira geral, o que nós temos em BBDC4? Nós temos uma tendência de longo, quando a gente olha para o gráfico anual, está em cima de um ponto importante, faltando gerar um sinal de alta, superar a máxima do ano anterior, descendo o prazo operacional quadrimestral dentro do movimento de baixo, mas entre as médias, o que gera uma indefinição e por estar no suporte, está no processo de recuperação que a gente já viu no gráfico mensal em movimento de subida, o que gera uma tendência mais ainda de baixa no gráfico semanal, mas com esse indício de indefinição dessa tendência. De maneira geral, essa alta de hoje, ela apoia o quê? Ela gera o quê? Gera uma tendência de alta no gráfico diário, confirmada. Ela gera uma expectativa de buscar oportunidade de compra no gráfico semanal após alguma correção, ou de arriscar compra nesse momento, seja pelo mensal, pelo semanal, com stop abaixo da mínima dessa semana, lá pelo mensal abaixo da mínima do fundo que foi gerado lá na mínima de junho, para tentar pegar um movimento maior de valorização. Então, falando de médio para longo prazo. E de operações de curto ou para swing trade ou position trade, a correção seria mais bem-vinda para uma melhor relação risco-retorno em BBDC4. É isso, espero ter contribuído de alguma forma. Deixe um like, deixe um joinha, agradeço demais. Comente aqui embaixo a respeito não só da análise, qual a sua visão para BBDC4. Agradeço demais, um grande abraço.